Vamos lá, esse é o nosso último vídeo sobre o artigo 5º. No próximo vídeo nós vamos dar início a exercícios de direitos sociais. Questão de número 61. Analise os dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e marque a alternativa incorreta. Por favor, leia as alternativas e marque a resposta. O gabarito é a letra C. Ninguém será denunciado? Não, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Questão fácil porque a letra C tem um absurdo, né? Agora as outras. Letra A. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, contraditório e ampla defesa, princípio de direito constitucional, é um direito previsto e, cuidado, aos litigantes em processo judicial ou administrativo. No processo administrativo também é garantido o contraditório e a ampla defesa. Letra B. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Nós sabemos que existem diversos tipos de provas. Todas são permitidas, exceto as obtidas por meio ilícito. Existem alguns julgados em que se admitiram provas ilícitas. Já foi aceito em alguns casos, mas está na Constituição e o que cai em prova é isso aqui. É inadmissível as provas obtidas por meios ilícitos. Letra D. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Essa lei é a Lei 12.037 de 2009. O que a gente vai guardar por enquanto? Para a prova, o civilmente identificado. Eu fui identificado civilmente, então não serei submetido à identificação criminal. Letra E. Se eu não for identificado, eu fui abordado na rua sem identificação. Eu serei identificado criminalmente até que eu venha com meus documentos e comprove que eu não sou criminoso, então aquela informação vai ser retirada do banco de dados ali criminais. E a letra E. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Pessoal, existem crimes que a iniciativa é privada, ou seja, se movimenta através da queixa. Você vai até o juiz e presta queixa. Se presta queixa, é no juiz e não no delegado de polícia. Você vai até o juiz, presta queixa e dá início de ação pública. Esse caso aqui é de ação privada. Agora, existem outros crimes, são os mais graves, na maioria das vezes, e esses são de ação pública, ou seja, o Ministério Público tem a notícia crimes, ele dá início, então, ele é o titular, o Ministério Público, promotor de justiça. Vamos supor que um crime é de ação pública, ele não foi intentado no prazo legal, não houve ali a citação, não houve a denúncia, então eu sou uma vítima, eu poderei entrar com a queixa, com a ação privada, já que esse crime de ação pública não foi intentada dentro do prazo previsto na lei. Questão de número 62. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, salvo. Qual a resposta correta? Questão, pessoal, batida em prova, hein? Várias vezes já caiu. Resposta correta, letra D. Não é perda de direitos, é a suspensão de direitos. Nós temos a privação ou restrição da liberdade, cadeia, albergue, casa do albergado, limitação de final de semana, perda de bens, vai perder aqueles bens contraídos muitas vezes pelo crime, a multa, você vai pagar uma taxa por determinado crime, prestação social alternativa, você vai servir ali na casa de abrigo de idosos, de crianças, você vai tomar conta do jardim da cidade durante o período, prestação social alternativa. E suspensão ou interdição de direitos. Não é perda de direitos. Suspensão. A minha carteira de habilitação vai ser suspensa por 2 anos. O meu diploma será suspenso por algum período. Isso aí é suspensão de direitos. Questão de número 63. Tendo como referência a Constituição Federal, julgue o item a seguir acerca dos direitos e garantias individuais. O tráfico ilícito de entorpecentes e a tortura são considerados crimes hediondos. Certo ou errado? Essa aí já é fácil. Está errada, pessoal. Olha o que diz aqui no inciso
43. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Esses três citados na questão, olha, tráfico de entorpecentes, a tortura, os dois de tráfico de entorpecentes e tortura. E os definidos como crimes hediondos, ok, pessoal? São coisas diferentes. Tortura, tráfico e terrorismo não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos, equiparados. Tem o mesmo tratamento, mas segundo a Constituição não são hediondos. Nós temos a Lei 8072 de julho de 90, que dispõe sobre os crimes hediondos, os crimes previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Aí nós temos alguns exemplos, olha, patrocínio, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado morte, falsificação de produtos terapêuticos ou fins medicinais, etc. E o artigo 2º diz o seguinte, olha, os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico de ilícitos de entorpecentes, drogas afins e terrorismo são suscetíveis de, então, os crimes hediondos, mais a prática de tortura, tráfico e terrorismo. Eles têm o mesmo tratamento, mas não são ainda colocados como crimes hediondos, ok? São equiparados a hediondos, essa é a melhor leitura. Questão de número 64. Analise as informações abaixo. Releia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra E. Somente os itens 2, 3 e 4 estão corretos. Por que o primeiro está errado? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a todos os que desejarem? Não são a todos os que desejarem. São aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, não são aqueles que desejarem. Vamos riscar aqui. São os que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Perfeito. Indenização. Erro, fui condenado injustamente, ou eu fiquei preso um dia a mais, 2 dias a mais, 1 ano a mais. Indenização. 3. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É o princípio da celeridade, para que aqueles processos judiciais e administrativos não fiquem anos e anos e anos, e quando vier uma sentença, ele não tem mais sentido, a pessoa já faleceu, aquela multa já não tem mais, não vai trazer um prejuízo, não vai trazer um benefício. E 4. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Texto do artigo 5º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, a aplicação é imediata. Tranquilo? Questão de número 65. Segundo a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por... Qual é a resposta correta? É a letra D. 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. O Brasil assinou um tratado internacional de direitos humanos. Ele é acolhido ali e vai ser votado no Congresso Nacional. O Congresso vai para a Câmara. Primeiro turno, ele tem mais de 3/5 dos votos. Segundo turno, tem mais de 3/5 dos votos. Vai para o Senado, primeiro turno, mais de 3/5 dos votos. Segundo turno, mais de 3/5 dos votos. Dessa forma, ele foi acolhido pelo quórum de emenda constitucional e será equivalente à emenda constitucional. Portanto, uma lei que for abaixo, uma lei ordinária, uma lei complementar, não poderá violar esse tratado, porque ele tem força de Constituição. Questão de número 66. Analise as informações a seguir e marque com V as verdadeiras ou com F as falsas. Qual é a resposta correta? O gabarito é a letra
Letra C. Aqui nós temos polêmica, hein? Muitos recursos. Letra A. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Esse texto você tem que decorar. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. A aplicação é imediata. Mandado de segurança. Assim como 1988 foi promulgada a Constituição, está valendo. Então, a aplicação é imediata. Não precisa de mais nada. O segundo item. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Isso está correto. O Brasil, sim, ele já se submeteu à jurisdição do TPI e hoje um brasileiro, ainda que nato, pode ser julgado pelo TPI, Tribunal Penal Internacional. Não vou comentar muita coisa porque nós temos mais uma questão a esse respeito. O último item aí. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença. Já falamos sobre isso. E o terceiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos equivalem às emendas constitucionais. Polêmico, mas está errado, porque o texto constitucional não diz isso. O texto constitucional diz que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados por 3/5 dos membros do Congresso Nacional em 2 turnos serão equivalentes às emendas constitucionais. Mas professoras renomadas, doutrinadores como Flávia Piovesan entendem isso aqui. Elas apontam isso, que esses tratados internacionais de direitos humanos já equivalem a emendas constitucionais. Mas essa não é a posição majoritária nem do STF. Para eles, as normas, os tratados internacionais sobre direitos humanos, quando for entrarem no ordenamento jurídico brasileiro, mas não tiver o quórum de 3/5 dos membros do Congresso Nacional em 2 turnos, eles serão normas supralegais. Normas supralegais. O que é isso? Abaixo da Constituição, mas acima da lei. Normas supralegais. Quais? Os tratados internacionais que não entrarem no quórum de 3/5. Então, quando o tratado internacional ele adentrar o ordenamento jurídico brasileiro pelo quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, ele será equivalente à emenda constitucional. Quando ele entrar e não estiver no quórum de 3/5, que eu acabei de falar, ele será uma norma supralegal. Terá mais força do que a lei, mas menos poder do que a Constituição. E o quarto aí, não será concedida a extradição de estrangeiro, salvo por tráfico de entorpecentes. Por que está errado? Porque não existe essa previsão. O que o texto da Constituição diz que o brasileiro nato não será extraditado. O naturalizado, sim, por tráfico, antes ou depois da naturalização, ou por crime comum, se ele cometeu antes da naturalização. Por isso, errado, o gabarito é a letra C. Questão de número 67. Segundo o artigo 5º da Constituição de 1988, os direitos individuais e coletivos têm aplicação imediata. Item 2. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, mas não poderá entregar um brasileiro nato ao TPI devido à vedação da extradição dos nacionais. Isso está certo ou errado? Qual é a alternativa correta? A letra A, B, C e D. O gabarito é a letra D. Ambos estão incorretos. Vejamos o item 1. Segundo o artigo 5º da Constituição, os direitos individuais e coletivos têm aplicação imediata? Não, são as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Elas têm aplicação imediata. Agora, os direitos individuais e coletivos? Não. Existem normas constitucionais de eficácia plena, contida e ainda norma constitucional de eficácia limitada. Essas contida e limitada não têm ampla aplicação. Agora, as normas de eficácia plena, sim, portanto, está errado o nosso inciso. O correto não é direitos individuais e coletivos têm aplicação imediata, e sim as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais.
E o segundo item, o Brasil submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Agora, essa segunda parte aqui, não poderá entregar um brasileiro ao TPI devido à vedação da extradição de nacionais? Errado. O brasileiro nato pode ser entregue ao TPI. Isso não se confunde com extradição. O brasileiro nato não poderá ser extraditado. Agora, o nato pode ser sim entregue ao TPI se violar um dos crimes previstos no TPI, porque o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Ok? Questão de número 68. Marque a alternativa correta, segundo as normas expressas no artigo 5º da Constituição Federal. Por favor, leia as alternativas e marque a resposta. A resposta correta da questão 68 é a letra E. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. É uma questão polêmica também. Vamos ver a letra A. O preso será informado de seus deveres? Não, os direitos, entre os quais de permanecer calado. Ele não tem o dever de permanecer calado. Quando ele for interrogado, ele pode responder às questões, mas ele tem o direito de permanecer calado. E esse silêncio não pode ser imputado como falta por ele, ok? E assegurada a assistência da família e do advogado. Letra B. Lembrando que a falta de advogado no processo penal causa nulidade. Letra B. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, salvo no interrogatório policial? Não. Ele tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial, ou aquele que interrogou. É direito. Então, ele tem o direito à identificação. Não existe esse salvo aí, não. E a letra C? Ela contém um erro bizarro, mas é um erro comum, muitos cometem. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Vejamos a letra D. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória e não relaxamento da prisão com ou sem fiança. Então, decore. Prisão ilegal é relaxada. Prisão legal é relaxada. Prisão legal concede-se liberdade provisória. Então, prisão ilegal, ela é relaxada e não concede liberdade provisória. Cuidado! Agora, prisão está legal, dentro dos ditames legais, mas é possível liberdade provisória, então ela será concedida. Quando a prisão for legal, ela não será relaxada. Relaxamento de prisão é para prisão ilegal. Tranquilo? E agora a polêmica. O texto da Constitucional, ele diz exatamente isso. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Pessoal, a prisão, as cadeias estão cheias de pessoas que não pagaram os alimentos à esposa, a mãe dos filhos. Então, o marido tem filhos, não pagou a pensão. Está separado, divorciado, não foi casado, não mora com a mãe, não pagou a pensão. Então, prisão para proteger as crianças. E a do depositário infiel? As cadeias, será que tem depositário infiel? Preso? Não tem. Não tem preso depositário infiel. O texto constitucional está isso aqui, olha, está correto porque está no texto constitucional dessa forma. Mas o Pacto de São José da Costa Rica diz que somente devedores de alimentos serão presos na prisão civil. O Pacto de São José da Costa Rica é uma norma supralegal, é um tratado internacional de direitos humanos que foi acolhido não pelo coro de emenda. É uma norma supralegal, mas com base nele, o Supremo Tribunal Federal, STF, editou a súmula 25, que diz que prisão civil hoje no Brasil só para devedores de alimento. Súmula 25 do STF. Súmula 25 do STF. Ela diz o quê? Prisão civil no Brasil hoje só para devedores de alimentos. Depositário infiel, ele não é preso, não vai para a cadeia, não vai. Somente o pensão alimentícia. Mas a questão ainda está certa, porque no texto constitucional está assim no artigo 5º, olha,
Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Onde que está isso? Inciso 62. Não haverá prisão civil por dívida, salvo... Nós acabamos de ler. Qual que é a pergunta que o pessoal mais erra quando cai direitos humanos na prova? Com base em que não existe a prisão de depositário infiel? Uns marcam a Constituição Federal. Está errado porque a Constituição Federal prevê a prisão do depositário infiel. Outros marcam Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica ele está abaixo da Constituição. Então ele não poderia contrariar uma norma constitucional. Então a resposta correta, súmula 25 do STF. É a resposta correta. É com base na súmula 25 que não existe prisão do depositário infiel no Brasil hoje. Questão de número 69. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Só um instante aqui, pessoal, que teve um erro de digitação. Não houve não. A questão é assim mesmo. Então, por favor, leia e marque a sua resposta. O gabarito é a letra E. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Foi preso em flagrante, está preso. Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, o juiz local, salvo, além de outra hipótese, no caso de transgressão militar definida em lei. É o texto, ninguém será preso, aí olha, senão em flagrante delito ou por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, tribunal militar, então isso não entra na nossa prova. Questão de número 70 para encerrar esse vídeo. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, de acordo com a legislação brasileira. O gabarito é a letra E. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Então vamos ver. Item 1. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É necessário que haja o devido processo legal, conforme o que está no ordenamento jurídico, conforme a Constituição, conforme a lei, conforme os procedimentos e processo. 2. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, é a ampla defesa com todos os meios e recursos previstos no direito. Item 3. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Processo pessoal, ele não pode ser sigiloso. Algumas fases do inquérito policial, eles serão sigilosos, mas a publicidade dele só pode ser vetada quando a defesa da intimidade, quando certa intimidade for violada, ou com o interesse social, um interesse maior exigir. E 4. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Já falamos sobre isso. Terminamos aqui esse vídeo. No próximo daremos início aos direitos sociais. Até a próxima.